Bem-vindos ao canal Nébula Divina. Hoje desvendaremos um tema delicado, um segredo mantido nas sombras, os pecados mais proibidos dos escolhidos. Eles são desvios que, embora muitas vezes imperceptíveis, podem trazer peso à alma e distorcer o alinhamento com o propósito sagrado. Diferentemente das falhas humanas comuns, esses pecados são profundos e têm o poder de comprometer sua missão, interferir nos dons que você carrega e afastar sua consciência do verdadeiro sentido da jornada. Mas fique em paz. O intuito aqui não é julgar, mas esclarecer. A jornada dos escolhidos é um caminho de responsabilidade e conhecer os obstáculos é o primeiro passo para evitá-los. Neste vídeo, vamos iluminar esses erros ocultos, um a um, para que você possa contemplar cada um em seu interior e encontrar a força para alinhar-se novamente com o seu chamado. A caminhada começa agora, e o primeiro pecado proibido que vamos explorar é o mais discreto e, ao mesmo tempo, o mais corrosivo. Ele surge quando você ignora aquela voz interior, aquele chamado sutil que sempre lhe guiou. A jornada dos escolhidos começa, muitas vezes, com um chamado sutil, um pressentimento, uma voz interior, uma verdade que ninguém mais consegue ouvir. Esse chamado é a bússola silenciosa que orienta seus passos, aquela sensação de que algo especial o espera, uma missão que só você pode realizar. Mas negligenciar essa voz interna é um dos desvios mais comuns e, paradoxalmente, mais prejudiciais que um escolhido pode enfrentar. Quando um escolhido ignora o que sente por dentro, é como apagar a chama que o liga ao seu propósito. Às vezes, isso ocorre lentamente, quase sem que ele perceba. O mundo ao redor começa a cobrar distrações, rotinas e responsabilidades que parecem mais urgentes, e sem perceber, ele se afasta de sua própria verdade. Ignorar esse chamado é como fechar os olhos para o seu próprio caminho, deixando-se levar por uma maré de dúvidas e indecisões que só aumentam o vazio. Há também momentos em que o medo de ser incompreendido leva o escolhido a se calar, a colocar de lado o que sente. Talvez a ideia de seguir esse caminho o torne vulnerável, ou quem sabe o peso das expectativas dos outros faça com que ele duvide de si mesmo. Mas ao fazer isso, o escolhido perde algo valioso, sua autenticidade, seu verdadeiro poder, a energia que o conecta à sua missão. O preço de negligenciar essa voz interior não é imediato. Ele aparece em forma de insatisfação, de uma desconexão crescente com a paz que antes parecia natural. É um afastamento sutil, mas que ao longo do tempo se torna uma barreira que o impede de ouvir o sagrado. O escolhido começa a se sentir perdido, confuso, como se algo vital estivesse sempre além de seu alcance, algo que ele não consegue mais identificar. Aqui reside uma importante reflexão. Como reconectar-se com o chamado? Como permitir que essa voz interior brilhe novamente? Não há um caminho único, mas é essencial criar espaço para o silêncio, para escutar o que se esconde além do barulho do cotidiano. Quando os escolhidos se dão esse tempo, eles começam a sentir novamente aquele impulso original, o mesmo que os colocou nessa trajetória. Para os escolhidos, o maior desafio não é encontrar o chamado, mas aceitar a sua presença e acolhê-lo, pois esse chamado não vem para aqueles que buscam o comum, mas para aqueles que têm coragem de se entregar ao desconhecido, que aceitam o fato de que sua missão não é como qualquer outra. E ao permitir que essa voz volte a ecoar, o escolhido reencontra o caminho, o propósito, e começa a trilhar a jornada de volta à sua essência. O segundo desvio que pode corromper a essência de um escolhido é o desejo de validação externa. Desde cedo, muitos escolhidos sentem que há algo diferente em seu ser, uma singularidade que os distingue dos demais. No entanto, essa diferença nem sempre é fácil de carregar, e o peso de ser incompreendido pode levá-los a buscar reconhecimento e aceitação fora de si mesmos. Esse desejo de ser visto, de ser compreendido, embora humano, é uma das armadilhas mais sutis e perigosas para quem carrega uma missão. O escolhido que busca a validação externa está, muitas vezes, tentando preencher um vazio que só pode ser preenchido pela conexão com o próprio espírito. Ele se envolve em comportamentos e situações que, no fundo,
não lhe trazem paz, mas que parecem oferecer uma satisfação temporária. Cada aprovação que recebe, cada palavra de aceitação, parece acalmar as dúvidas, mas apenas por um instante. Logo, a inquietação retorna, pois aquilo que o alimenta não vem de fora, vem do profundo reconhecimento de seu valor intrínseco. Esse apego à validação externa é uma neblina que obscurece a visão do escolhido sobre si mesmo, afastando-o de sua autenticidade. Ele começa a moldar sua própria expressão, suas escolhas e até seus dons, para atender às expectativas alheias, perdendo de vista aquilo que realmente importa em sua jornada. Ao tentar se encaixar no que os outros esperam, ele se afasta do verdadeiro propósito que o chamou. É como vestir máscaras para se adaptar a diferentes ambientes, mas sem jamais revelar a própria essência. E qual o preço dessa busca por aceitação? Ele sente que se desconecta cada vez mais de seu propósito, de sua missão. Quanto mais ele tenta agradar, mais vazio se sente. A verdade é que a jornada dos escolhidos não é para ser compreendida por todos. Ela não segue os padrões comuns, e por isso o reconhecimento verdadeiro só pode vir de seu próprio coração, de uma aceitação íntima e silenciosa de quem ele realmente é. Para encontrar o caminho de volta, o escolhido precisa se libertar da necessidade de ser aprovado e entendido. Ele precisa redescobrir o prazer de ser quem é, sem explicações, sem concessões. Esse é o verdadeiro poder do escolhido. A autenticidade, a liberdade de caminhar sem buscar aplausos, sem depender da aceitação alheia. Quando ele se liberta dessa necessidade, ele finalmente volta a se alinhar com seu propósito, encontrando uma paz que o reconhecimento do mundo jamais poderia lhe dar. O terceiro desvio é um esquecimento sutil, porém devastador. Esquecer a missão de serviço. O escolhido não foi chamado apenas para si mesmo, mas para um propósito maior, algo que transcende seu próprio ego e está conectado com o bem-estar e o despertar coletivo. E, no entanto, as tentações e distrações do mundo podem levá-lo a se afastar dessa essência altruísta, centrando-se em desejos pessoais e ambições menores. Esse é um dos pecados mais proibidos, porque, ao distanciar-se de sua missão de serviço, o escolhido perde o fio condutor que o liga ao sagrado. É natural, em meio aos desafios e pressões do cotidiano, que o escolhido se sinta sobrecarregado e, às vezes, até cansado de ser um canal de luz. O mundo moderno impõe uma demanda constante de realizações materiais e status, e esse fluxo de influências pode fazer com que o escolhido se perca em objetivos que nada têm a ver com sua verdadeira jornada. Ele começa a priorizar conquistas, conforto ou reconhecimento, deixando em segundo plano a chama do servir. A missão de serviço não é algo que os escolhidos podem negociar ou abandonar sem sentir as consequências. Ao afastar-se desse propósito, o escolhido pode experimentar uma sensação de vazio, de perda, como se algo essencial estivesse escapando entre os dedos. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. Ao ignorar sua vocação de ajudar os outros, ele se desconecta da fonte que o alimenta espiritualmente. Para o escolhido, o serviço não é uma obrigação, mas uma expressão natural de seu ser. Quando ele compartilha seus dons com o mundo, algo desperta dentro de si. É como se cada ato de generosidade e compaixão reforçasse sua conexão com o universo, fortalecendo sua própria essência. Longe de ser uma imposição, o servir é uma escolha que lhe permite crescer, evoluir e se alinhar ainda mais com seu propósito. Este ponto traz uma importante reflexão. O serviço dos escolhidos não precisa ser algo grandioso ou visível para todos. Às vezes, ele se expressa em pequenas ações, em palavras de apoio, em gestos de bondade que passam despercebidos, mas que têm um impacto profundo. Quando o escolhido se lembra de sua missão de servir, ele se reencontra com a própria luz, e é essa luz que o guia em cada passo de sua jornada. Outro dos desvios mais profundos e proibidos para o escolhido é permitir que a negatividade tome conta de sua mente e de seu espírito. Este é um erro que não apenas consome sua energia, mas também contamina sua própria percepção do mundo e de si mesmo,
obscurecendo a luz que ele carrega. Para aqueles que são chamados a uma missão superior, a negatividade age como um veneno silencioso, que sutilmente desvia seu foco, ofusca seus dons e esgota suas forças. A negatividade, em suas várias formas, rancor, ressentimento, desânimo ou raiva, infiltra-se na mente do escolhido de maneira quase imperceptível, especialmente quando ele enfrenta provações e lutas internas. No entanto, alimentar esses sentimentos não apenas o afasta de seu propósito, mas também enfraquece sua conexão com a energia divina que o guia. Esses pensamentos e emoções densas criam uma barreira, bloqueando a intuição e a paz, que são essenciais para que ele continue sua caminhada. Para o escolhido, essa carga emocional não é apenas uma reação natural, mas um teste. Cada desafio, cada decepção ou conflito é uma oportunidade para transformar a negatividade em compreensão, para elevar-se além dos ressentimentos e alinhar-se com o perdão e a aceitação. Muitos esquecem que essa batalha interna faz parte do próprio caminho sagrado e que vencer a negatividade é um ato de poder, uma afirmação de que a luz prevalece sobre a sombra. Superar a negatividade exige consciência e disciplina. O escolhido precisa observar seus próprios pensamentos, distinguir o que realmente lhe pertence e o que foi apenas absorvido do mundo exterior. Muitas vezes, ele carrega energias que não são suas, sentimentos e influências que, ao serem acolhidas, vão corroendo sua força. Limpar-se dessas influências, restaurar seu centro e cultivar uma mentalidade de paz é essencial para que ele possa continuar cumprindo seu propósito com integridade. Cada vez que o escolhido escolhe a luz, optando por ver além das sombras, ele fortalece sua conexão com o propósito maior. A negatividade, ao ser superada, transforma-se em aprendizado, em uma lição profunda sobre a importância da paz interna. E assim, ele se torna não apenas um exemplo de força, mas um verdadeiro farol para os outros, provando que mesmo os mais obscuros desafios podem ser vencidos pela determinação em ser fiel à sua essência. O quinto pecado dos escolhidos é frequentemente uma armadilha invisível: ignorar o autocuidado espiritual. Em um mundo tão acelerado e repleto de exigências externas, o escolhido pode facilmente deixar de lado suas práticas espirituais, acreditando que não tem tempo para isso ou que suas responsabilidades são mais importantes. No entanto, essa negligência pode se tornar um ciclo vicioso que prejudica não apenas seu bem-estar, mas também a clareza necessária para cumprir sua missão. O autocuidado espiritual é a base que sustenta toda a jornada do escolhido. Ele vai além do simples descanso físico. Trata-se de nutrir a alma, de honrar a conexão com o divino e de permitir que essa luz interior brilhe. Quando o escolhido não se permite o tempo e o espaço necessários para a reflexão, a meditação, a oração ou outras práticas que o sustentam, ele começa a se sentir desgastado, desconectado e perdido. O fogo que antes ardia dentro dele começa a se apagar, e a sensação de propósito se torna cada vez mais distante. Nesse contexto, o autocuidado espiritual não deve ser visto como um luxo, mas como uma necessidade vital. Cada prática de autocuidado é uma oportunidade de reabastecer suas energias, de alinhar sua frequência vibracional com a fonte da qual ele provém. Ignorar esse aspecto é como deixar um carro sem combustível. Eventualmente, ele não vai mais se mover. Por outro lado, quando o escolhido se dedica a cuidar de si mesmo, mesmo em pequenas doses diárias, ele cria uma reserva de força que o capacita a enfrentar os desafios da vida com mais resiliência e clareza. Os escolhidos precisam se lembrar de que cuidar de si mesmos é uma forma de servir aos outros. Quando eles estão centrados e equilibrados, sua luz brilha mais intensamente, e isso inspira aqueles ao seu redor. É uma reciprocidade sagrada. Ao se nutrir, eles criam um impacto positivo no coletivo. Isso é especialmente importante em tempos de turbulência, quando as energias externas podem se tornar opressivas e desestabilizadoras. Portanto, o escolhido deve encontrar práticas que ressoem com seu ser e se comprometer a incorporá-las em sua rotina. Seja por meio da meditação, da contemplação,
do contato com a natureza ou até mesmo da simples quietude, cada momento de autocuidado espiritual é um passo para restabelecer a conexão com sua essência. É nesse espaço que a verdadeira força se revela e onde ele pode se preparar para avançar em sua jornada com coragem e fé. O último pecado que exploraremos é a desconsideração da importância da comunidade. Em meio à jornada espiritual, muitos escolhidos na busca por seu propósito e autoconhecimento podem cair na armadilha do isolamento. Eles se sentem diferentes, especiais, e muitas vezes acreditam que sua missão deve ser enfrentada sozinhos. No entanto, essa visão é profundamente enganosa, pois a verdadeira força dos escolhidos reside na conexão com os outros. A jornada do escolhido não é um caminho solitário. Ao contrário, é uma dança de interconexão, onde cada um traz consigo experiências, sabedoria e energia únicas que podem enriquecer e elevar o todo. Ignorar a importância da comunidade é deixar de reconhecer que cada pessoa que cruza seu caminho pode oferecer uma lição, uma nova perspectiva ou até mesmo o apoio necessário para continuar. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e desunido, cultivar relações com aqueles que compreendem sua jornada é fundamental. O apoio mútuo dentro de uma comunidade espiritual cria um espaço seguro onde os escolhidos podem ser autênticos, compartilhar suas lutas e vitórias e receber encorajamento. É nesse ambiente que as almas podem se fortalecer, se elevar e crescer juntas. O amor e a compaixão que surgem dessas conexões são verdadeiros remédios para a alma, capazes de curar feridas profundas e restaurar a confiança na própria jornada. Quando os escolhidos se fecham em si mesmos, eles não apenas perdem o contato com a riqueza que vem da coletividade, mas também se privam de oportunidades de aprendizado e crescimento. As trocas espirituais, as partilhas de experiências e as conversas profundas podem iluminar caminhos que antes pareciam obscuros. Em uma comunidade solidária, cada membro se torna um espelho, refletindo verdades e insights que podem ser facilmente ignorados quando se está sozinho. Portanto, é essencial que os escolhidos busquem e nutram suas conexões com outros seres que compartilham da mesma vibração e propósito. Seja por meio de grupos de meditação, círculos de apoio, comunidades online ou encontros presenciais, essas relações não apenas alimentam o espírito, mas também trazem uma sensação de pertencimento, vital para a jornada. Quando se permite que o amor e a colaboração permeiem sua trajetória, o escolhido encontra um novo nível de força e clareza, elevando não apenas a si mesmo, mas a todos ao seu redor. Ao refletir sobre esses pecados mais proibidos dos escolhidos, é vital lembrar que cada um deles representa um aspecto da experiência humana. Não são apenas falhas, mas também oportunidades de crescimento e autodescoberta. O caminho dos escolhidos é repleto de desafios, mas também de beleza. E é através da conscientização e do alinhamento com seu propósito que eles podem verdadeiramente brilhar. Ao enfrentar cada um desses desvios com amor e compaixão, o escolhido não apenas se reconecta com sua missão, mas também inspira outros a fazer o mesmo. Se este conteúdo ressoou com você, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com aqueles que também precisam ouvir essas verdades. Inscreva-se no nosso canal para mais reflexões profundas sobre a jornada dos escolhidos e como viver plenamente sua espiritualidade. Nos comentários, eu adoraria saber qual desses pecados você reconhece em sua própria jornada. Compartilhe suas experiências e insights e vamos juntos criar uma comunidade de apoio e amor.